A própria palavra política, ela vem do grego de politikos, tudo, que ela quer dizer tudo que pertence aos cidadãos, isso é. Então a política, ela não é só uma questão partidária, ela é algo que pertence a todos nós, ela é algo que está presente em todos nós, todo, isso é. Aquilo que se diz a respeito da vida da polis, da cidade. Indo nessa linha, acho que é o que a grande maioria da população sente. Porque quando a gente fala de política, logo se atrela a questão partidária, do que a gente vê no noticiário. E a gente também, em política se discute, tem Câmara, tem Congresso, tem conferência. Por isso que eu concordo com o Bruno quando ele fala ocupar. A gente tem que ocupar, porque é nosso direito, a gente tem que ocupar. Você não consegue fazer com que a palavra de todos seja ouvida e seja praticada naturalmente, na impossibilidade de cada um ter a sua ideia praticada, que se escolha o que a maioria quer. Eu participei já de alguns coletivos e saí de muitos justamente, como a Carlinhos falou, de que dentro dos movimentos sociais também tem corrupção, né? Então, assim, não são só os partidos, dentro dos movimentos sociais tem aquele que quer aparecer em tudo. Então, os coletivos são, acredito eu, que são grupos, né, organizados de pessoas que querem fazer atividades políticas com uma visão de transformação. Então é assim que a gente tem que se organizar. O custo para se candidatar e se eleger como deputado federal é em média de 6 milhões. Está na mão de quem esse dinheiro? O perfil dos deputados são homens héteros, empresários, latifundiários, executivos e brancos. Entendeu? Então essa de realmente da escolha ser a gente, da gente escolher quem está lá, não existe. Porque esses deputados não representam a população. Quantos por cento de negro tem lá e quantos por cento de negro tem no povo? Quantos por cento de latifundiários tem lá e quantos por cento de latifundiários tem no povo? Quantos por cento de donos de empresa tem lá e quantos por cento de donos de empresa tem aqui embaixo no povo? E aí a gente começa a ler uns textos bacanas, a gente começa a ver um pessoal diferente, que fala umas falas bonitas falar, e a gente quer reproduzir isso, porque se torna um grupo de convivência, né? As próprias conferências de juventude, as próprias conferências de mulher. E eu comecei a participar desse processo. Eu não falo isso na questão de mérito, não, mas na questão de experiência. Só que quando você se depara com o preconceito propriamente dita, com as demandas que essa política, que essas falas bonitas te traz, muitas vezes você não sabe lidar. Vivemos um momento de crise e que talvez esse momento agudo, a agudização, vai levar com que esses movimentos levem uma formação, e isso aqui hoje é uma formação, que vai fazer com que pressione esses partidos. Mas é necessário aprimorar o processo democrático, Geraldo. E aí esse processo tem que ser aprimorado, mas manter os partidos para que os movimentos sociais possam pressionar e aí caminhar junto. E eu acho que aqui é um começo, vivemos assim, um momento de crise, mas é na crise que a gente tenta buscar soluções. Vejam, por que ela tem que lutar dessa maneira? Ou organizar um movimento, falar agora nós vamos levar para o vereador, agora vamos levar no vereador. Meu Deus, o partido político tem um estatuto, o partido político tem um programa de governo, se não tiver, não devia existir. E dentro do programa de governo tem que estar claro o que ele tem que fazer com a mulher que sofre a violência do marido. Dentro do programa de governo dele tem que estar claro o que fazer com quem não tem casa. Então, nessa linha, qual partido não tem problema? Tá, todos os partidos têm problemas, mas nós precisamos parar para pensar o seguinte. Por exemplo, nós tivemos partidos que entrou com um projeto, por exemplo, no Congresso Nacional, a favor das cotas, a favor do estatuto, por exemplo, da igualdade racial. Mas nós tivemos partidos no Congresso Nacional que entrou com uma DIN, dizendo que era inconstitucional, por exemplo, as cotas no Brasil. O que isso vai mudar na vida das mulheres, eles não mostram.
As mulheres organizadas, eles não mostram a conferência política para as mulheres, o debate, a violência contra a mulher, eles não mostram. Essa opressão existe e se posiciona a favor dela por empatia, por reconhecer aquilo que aquela pessoa está sentindo, você tem o direito de apoiar, mas o que acontece, você não tem digamos assim, o protagonismo, sentir na pele para identificar o que é aquilo e pautar, tomar a frente. Eu acho que vai muito de lugar de fala e questões de privilégio. E isso pode vir de várias formas. Por mais que o Carlinhos, por exemplo, ele foi chamado para falar sobre o movimento LGBT, e por mais que ele não seja, ele tem uma questão de privilégio dentro do grupo, pela história dele, pela militância dele, por tudo isso. Então ele foi convidado, por mais que ele não seja parte do movimento, ele tem propriedade para falar dentro daquele grupo que respeita toda a luta dele e respeita toda a militância dele. Então isso é um lugar de privilégio dele. Mas ele também pode escolher de, olha, eu posso acompanhar, mas eu posso sugerir um amigo que faça parte desse movimento. Aí vai da pessoa que convidou ou não. Ou sim, pode levar, eu acho que tem mais propriedade. Concluir fazendo só uma reflexão do Não Me Representa, que trouxe a gente para a rua nas jornadas de junho de 2013 e que se estende das mais variadas formas de se fazer política. Então, quando o professor Geraldo estava falando da questão de partido e todas as suas dificuldades, eu vejo o partido, ele não tem como ser corrupto, porque ele é um pedaço de papel, ele é um estatuto. As pessoas são corruptíveis. E isso dentro de casa, numa ONG, num sindicato que tem briga política, dentro do movimento, dentro do coletivo. O partido, o pedaço de papel ele não faz, ele é composto por pessoas que são corruptíveis. Então a gente erra quando a gente generaliza. Se tal pessoa do partido X fez alguma coisa errada, a pessoa fez alguma coisa errada e deve ser punida por isso. Não existe neutralidade, nada é neutro, nada. Se eu abrisse um jornal e publicasse uma notícia sobre qualquer coisa, ia ter ali um pouco da minha opinião, um pouco do meu interesse, um pouco de mim. Haveria um posicionamento político por detrás daquela notícia, ainda que eu estivesse atento para não fazer isso. A gente lançou as várias formas de se fazer política, né? Mas eu queria sugerir que sempre na mesa, assim, a gente abra espaço para as mulheres, né? Não ficar só os caras ocupando os espaços. Acho que foi muito importante, mas acho que tem que ter mais mulher aqui. Porque elas sempre estão escondidas. Eu não quero falar, eu não sei falar, ele fala melhor. Não, vamos acreditar em nós.